podcast da farmácia. Nutrição Clínica by Fresenius Kabi. Então, bem-vindos ao último episódio da segunda temporada Nutrição Clínica by Fresenius Kabi do podcast da farmácia. Hoje falamos sobre suplementação nutricional oral, como e quando aconselhar. Comigo, Ana Sofia Guimas, farmacêutica, na Farmácia Nova Garnachide. Bem-vinda, obrigada por ter aceito aqui este nosso desafio. Obrigada, Inês. Eu é que vos agradeço esta oportunidade de partilhar a minha experiência e algum conhecimento que fui adquirindo ao longo destes anos nesta área. Peço desculpa pela minha voz alterada, mas vou fazer um esforço de a projetar corretamente para que me possam ouvir. Claro que sim. Vamos começar aqui então por falar um bocadinho e identificar algumas situações que podem surgir ao balcão e que podem levar à recomendação de suplementos nutricionais orais. No seu dia-a-dia, que situações são estas? Há algumas situações que são muito transversais a todas as farmácias, que estamos a falar dos casos das colonoscopias, estamos a falar das oncologias, os próprios idosos, a fragilidade dos idosos, a malnutrição, mas os exemplos que eu gostava de trazer aqui são exemplos, eu diria, um bocadinho mais fora da caixa, e é este clique que nós, como farmacêuticos, precisamos dar, porque nós conseguimos levar a suplementação nutricional muito mais além e não tem que ser uma coisa sempre a longo prazo. E vou trazer aqui 2 ou 3 exemplos da farmácia onde estou a trabalhar. Nós temos muitos casos, a nossa população é uma população fidelizada, é uma população que confia em nós e, portanto, é uma população que nos ouve, os nossos conselhos, e, portanto, também tenho noção que estamos a trabalhar num ponto de vantagem, se calhar, a outros colegas, mas temos que tirar partido também disso e, portanto, também é mais exigente o nosso aconselhamento. O nosso aconselhamento não pode falhar, o nosso aconselhamento não pode quebrar esta confiança. Então, um dos primeiros casos que eu vou trazer foi de um senhor que foi fazer implantes e não fez mais que um. E tudo aquilo durou mais de 3 meses. E o senhor tinha muitas dificuldades em comer. E uma das sugestões que nós fizemos foi isso. E ele sentia-se efetivamente cansado porque ele não conseguia comer quase nada. E nós introduzimos a suplementação nutricional. E ao fim de uma semana e meia, mais ou menos, o senhor veio à farmácia agradecer-nos. Porque sentia efetivamente tinha mais força. Porque uma das queixas que ele deu foi mesmo: estou um bocadinho cansado, estou a fazer um tratamento aos dentes e não consigo comer o que comia e noto que isso me está a fazer diferença. Este foi um dos exemplos e talvez tenha sido o primeiro caso em que me senti confortável a aconselhar a suplementação nutricional fora daqueles contextos mais evidentes. Outra situação que também já tivemos, algumas crianças, adultos também, mas este caso em particular que estou a pensar, e que vou manter aqui os dados, obviamente, é uma criança que teve uma gastroenterite, mas foi uma gastroenterite bastante violenta que deixou a criança com alguma repulsa à comida. Estamos a falar de uma criança de 2 anos. E uma das ajudas que nós podemos dar foi exatamente a suplementação nutricional e que se resolve com um pack de 4 garrafas, não é? E, portanto, estamos a falar de uma coisa só para dar um boost. Estes são alguns dos exemplos que eu utilizo. As doenças intestinais também têm muito que se lhe diga, porque as colonoscopias é o mais evidente também, mas aí não é uma doença intestinal. Mas nós, nas doenças intestinais, temos que perceber efetivamente qual é o tipo de doença, se a pessoa tolera a fibra ou não, que a maior parte não toleram, e se estão em crise ou não estão. E é muito importante não só ajudar na crise, mas dar esta ferramenta. Como é que nós abordamos o utente, não é? Porque nem toda a gente, para já, nem toda a gente conhece, como nestes casos, se calhar. E depois também pode não ser fácil em alguns casos. Eu vou acreditar que todos nós tentamos ter um atendimento empático e vou acreditar, nós temos que olhar para o utente de uma forma holística hoje em dia. Não é só na farmácia, é em todo o lado. Temos que olhar para nós todos como um todo. E há muitos sinais, se nós estivermos bem, connosco próprios, para estarmos ao balcão e prestar o nosso melhor serviço, há muitos sinais no utente. A própria postura corporal, a maneira como olha para nós. Eu sei que é um esforço e nem estamos sempre todos os dias disponíveis para este tipo de abordagem, mas quando conhecemos os utentes torna-se um bocadinho mais fácil, mas às vezes numa pequena conversa, num está tudo bem, numa maneira como montam um olhar e sente-se bem. A cor dos lábios é uma coisa que eu olho muito, a expressão corporal da pessoa, que se vês que a pessoa está mais cansada e pergunta: quer uma cadeira enquanto aguardo ou quer uma cadeira enquanto falamos.
E a partir daí as pessoas também sentem alguma empatia e conseguem acabar por desenvolver um pouco a conversa connosco. O nosso aconselhamento não pode ficar por ingiram 1 a 2 garrafas por dia, beba meia fora das refeições. Isto é altamente redutor. E é altamente redutor porque nós vamos comprometer a adesão ao tratamento ou à suplementação, neste caso. Porquê? Primeiro temos que perceber em que situação estamos a aconselhar, porque nós sabemos que existem patologias que fazem alteração do paladar, os enjoos, a própria secura da boca, e portanto nós temos que levar isto. Não é só dizer que também existem pudins. Não, isso não é viável. Nós temos que inovar e dar alternativas, digamos, não é na confecção, mas na utilização deste tipo de suplementação. Claro, nada de líquidos quentes para não desnaturar as proteínas, obviamente. Essa informação também é importante ser dada. Desmistificar que pode ficar mais agradável no frigorífico, mas não tem que ser consumido no frigorífico. Que nós podemos fasear ao longo do dia. Eu nunca quero, e digo sempre isto, não é para fazer a refeição principal, eu quero que continue a fazer a sua refeição. Porque mesmo que seja uma refeição pobre, nutricionalmente, é importante o momento de sentar à mesa, é importante a mastigação, por pequena que seja, e portanto nós não queremos dar-lhe o conforto de beber ou comer um batido e cada vez o tirar dessa rotina. Pronto. Uma das coisas, falando aqui em idoso, e vou voltar depois à parte ainda do aconselhamento, que eu acho que é muito importante nós dizermos, é que nós temos tendência, quando estamos adoentados ou pela idade, em deixar de fazer a refeição da noite. Uma sopinha, um iogurte, uma fruta. E o que eu explico aos nossos utentes muito é, estamos a tomar a decisão errada. A primeira decisão errada como tomamos aí. Nós precisamos da proteína. A proteína é o que sustenta o nosso corpo. Não é? Os hidratos de carbono dão energia até a nível cerebral, porque muitas destas queixas têm a ver com a fadiga física e mental. Se nós estamos a tirar alimento ao nosso corpo, já tomamos uma decisão errada. Eu também entendo que a digestão esteja comprometida. Nós não precisamos de comer uma mão cheia de um bife, não é? Podemos fracionar as refeições. E é o que eu digo, quer comer a sua sopa, coma a sopa, mas ponha grão. Tritura um bocado de carne. Beba um copinho de fresbee a seguir. Coma meio ou um terço do pudim no fim da refeição. Portanto, temos é que ir introduzindo a proteína, que muitas vezes o que eu vejo é que fazemos exatamente o contrário, porque dá trabalho. E o corpo também com a idade, nem sempre é pela idade, mas na idade eu também entendo que os processos digestivos ficam mais desacelerados e, portanto, isso também traz mais peso. Mas o horário das refeições é importante. Não vamos comer às 10 da noite se nós temos dificuldades de digestão. Se calhar podemos jantar às 6h30 ou às 7, não é? E, portanto, temos que dar estas estratégias. Em termos de aconselhamento, é importante o aconselhamento dos próprios sabores. Não é aleatório, não deve ser aleatório dentro da gama. E quando, embora nós tenhamos gamas mais específicas para a oncologia, gamas mais específicas para as doenças intestinais, gamas com mais aporte proteico, quando eu estou a fazer um aconselhamento a médio e longo prazo, mas aí é uma opção minha que vou partilhar, eu prefiro que a pessoa não enjoe e não comprometa a adesão à suplementação e preocupo-me mais com a troca dos sabores e a intercalar um sabor frutado com um sabor adocicado ou com café. E é muito importante, não só isto, mas se a pessoa me diz, olha, ainda assim é muito espesso. Eu digo, junta água, junta leite, junta um iogurte. É muito doce. Eu digo, porquê que não pôr umas gotas de limão? E eu tenho a boca seca, então e por que não fazer um sorvete? Não é? Congelar e ir lambendo, porque às vezes há pessoas que o próprio mastigar é cansativo, não é? Portanto, nós temos que... a pessoa gosta muito de comer papa. Faça a cerealac com um bocadinho de fresubim e um bocadinho de leite, porque já está a trazer um aporte, mesmo que faça um pequeno almoço ao lanche e à ceia. E eu acho que é pensarmos um bocadinho como é que podemos ajudar a pessoa a sair daquilo que é o evidente. E não dizer, olha, não gostou, pronto, olha, temos pena, então se calhar não serve. Não, serve. Temos é que chegar lá. Arranjar a forma e dar ideal a forma, para aquela pessoa. E mostrar sempre disponibilidade para quando a família ou o utente recorrem a nós, fazer sugestões de como é que nós conseguimos ajudar esta pessoa a fazer este aconselhamento. Quando abordam os vossos utentes e aconselham, qual é que é a receptividade? Porque às vezes, se calhar, há pessoas que nem sequer nunca pensaram nisso. Quando nós falamos muito na questão do o que é que janta, quando começa a pergunta que não é evidente, não pergunto se a pessoa está bem, digo, olha, como é que é a sua refeição à noite? O que é que costuma jantar?
E a pessoa diz, como uma sopa e fico bem, só que eu agora como pouco. E eu começo por dizer, tomou a decisão errada. Só eu já captei a decisão. A atenção, desculpe. E quando eu começo a dizer, então, e o que é que a sustenta? O que é que lhe dá força? Só isto, a pessoa já ganha receptividade. Não é? Eu acho que depende muito, não há uma forma generalizada, porque o atendimento tem e deve ser personalizado. Mas a maneira como abordamos, quando nós olhamos para a pessoa, nós temos que tentar decifrar como é que nós queremos lá chegar. Como é que nós podemos captar a atenção e fazê-la ver que aquilo é importante. E a questão preço? A questão preço... É um problema ou é mais mito? Eu não sinto que seja um problema e aqui temos que falar honestamente. Nós temos parcerias das marcas e as farmácias não podem só aceitar que aquele é o preço. Se nós também queremos trazer isto aos utentes, nós temos que saber negociar e também temos que pedir ajuda. E temos que tirar partidos das campanhas, porque existe o cartão saúde em grande parte das farmácias que permite descontos e existem cartões de fidelidade da marca, existem campanhas da marca, cada farmácia tem o seu gestor dedicado e temos que recorrer a esse gestor dedicado. Não é só para fazer reposições. Esse gestor tem que nos ajudar no dia-a-dia. E se eu preciso de packs de experimentação, eu tenho que pedir e eu tenho que oferecer e dar a oportunidade ao utente de experimentar o produto. E por falar nisto, eu tenho que introduzir um tópico que aconteceu na nossa farmácia, que nada disto serve se a equipa não conhecer os produtos. E quando eu digo conhecer os produtos, não é conhecer o portfólio. Estamos a falar de experimentar. Porquê? Porque eu, se disser que aquilo sabe a pina colada, eu tenho a certeza que lhe estou a saber que aquilo sabe a pina colada. E se eu lhe disser, olha, isto faz lembrar o leite nido de antigamente, e se até gosta de beber o leite de antigamente com café em pó, meta o café em pó no Fresbim, não é? E eu acho que passa muito formação, sem dúvida, na gama, obviamente, mas formação de conhecermos os produtos que temos, os sabores, a que é que sabe e que sabores há em cada gama. E depois fazer a adequação ao utente. O período de vacinação, por exemplo, pode ser uma oportunidade para identificar doentes com vulnerabilidade nutricional, em especial idosos, não é? A época de vacinação é um momento privilegiado de contacto com o utente, porque o processo passa por, portanto, há uma admissão do utente na farmácia, não é? Que vem para um serviço. Nós vamos prestar esse serviço em gabinete e, portanto, logo aí temos um contacto privilegiado com o utente. Lá está a visão holística. Nós temos que reparar no utente. No nosso caso em particular, o utente tem que preencher um impresso de segurança que é feito por um outro colega não farmacêutico que está a recepcionar os utentes na farmácia e depois são encaminhados para o gabinete para ser atendidos por um farmacêutico para prestar o serviço. Logo aí eu tenho a oportunidade no próprio questionário de, ao olhar para a pessoa, poder até fazer perguntas que estão fora do questionário. A maneira como a pessoa se senta, a postura corporal, portanto, e tudo isso me permite já uma conversa. Depois temos outro momento muito privilegiado, que é quando o próprio ato da vacinação, em que vamos fazer a prega. E nessa prega é muito fácil perceber se a pessoa está desnutrida. E depois existe um momento de espera de segurança, que todas as farmácias têm. No nosso caso é um bocadinho mais de 5 minutos, porque depois há o processo também administrativo do registro da vacina, em que nós podemos aproveitar e, não comprometendo a farmácia, até encaminhar o utente para outro gabinete, onde está outro colega, para fazer essa avaliação nutricional, para fazer um rastreio, ou até para convidar para um outro dia para lá ir, ou até, muitas vezes já me aconteceu, eu acompanho o utente, chamo um colega e digo, olha, esta pessoa está internada porque eu já fiz o atendimento, digamos, no gabinete, e o meu colega vai encaminhar a minha colega para a parte da suplementação nutricional, na escolha dos sabores ou num pack de experimentação. E, portanto, sem dúvida que é um momento privilegiado, porque há, obviamente, um maior fluxo na farmácia. Nós trabalhamos por marcação exclusivamente e, portanto, isso permite-nos gerir o tempo de outra maneira. E temos equipe organizada para esse momento e para esse maior fluxo. E conseguimos dar resposta e tirar partido deste momento mais privilegiado. Também está ali o one-to-one, não é? Estamos one-to-one, que é ótimo. E no nosso caso conhecemos os utentes, portanto, eu consigo perceber facilmente, e os meus colegas também, se há alguma degradação física a nível da pessoa, se há uma maior fragilidade, se há uma maior tristeza, e portanto conseguimos perceber o enquadramento, conseguimos falar um bocadinho da família, e portanto conseguimos tirar partido desse momento nesta conversa. Portanto, ele não é chega, toma e vai-te embora. Nunca foi assim, não trabalhamos dessa forma.
distinguimos pelo atendimento diferenciado e passa por dar atenção às pessoas, não é só aviar. E, portanto, e o próprio, imagino uma pessoa nova, que eu não conheço o histórico, ou que é uma pessoa mais fechada, eu tenho o próprio momento da administração para perceber como é que está a pele, da mesma forma que eu vejo se a pele está desidratada. E venho facilmente pergunto, bebe água? O que é que come? É muito fácil nós chegarmos lá. De forma muito corriqueira, digamos assim. Exato. Muito natural. Muito natural, e obrigada. Era essa palavra. Ana Sofia Guimas, uma última pergunta para terminarmos. A conversa está muito agradável, mas temos mesmo que terminar. Que conselhos daria às farmácias comunitárias para potenciarem a área da nutrição clínica e aconselharem a suplementação nutricional oral em situações de cross-selling? Portanto, primeiro passo, eu já referi anteriormente, formação em equipa. Pronto, isso é fundamental. Segundo passo, a suplementação nutricional tem que estar exposta. E tem que estar exposta numa zona que faça sentido. No nosso caso, temos uma zona, digamos, para a geriatria. E no nosso caso faz sentido ali. Mas também houve uma fase inicial em que teve na área da suplementação, seja dietética, seja nutricional. É uma outra sugestão. Portanto, termos a gama exposta facilita não só o aconselhamento, ter as promoções e as campanhas bem identificadas, por si só muitas vezes leva a que a pessoa também por si, o utente, procure essa informação. E depois todas as situações, quando nós estamos a aviar, em que temos menos liberdade, uma receita, uma prescrição médica, nós conseguimos perceber perfeitamente se aquela pessoa está num antibiótico, se está a fazer um antibiótico porque está a fazer, por exemplo, implantes, se está com uma infecção, se tem uma doença intestinal. Portanto, todos esses momentos são alavancas que nos potenciam a interação com o utente e conseguimos fazer o cross-selling. Se vai buscar um probiótico porque está com uma diarreia, por exemplo, a pessoa a parte dos anti-inflamatórios e dos antibióticos eu acho que é relativamente evidente. Se vem pedir os antidiarreicos ou outros fármacos específicos que há para o controle do trânsito intestinal, seja por obstipação, seja por diarreia ou o que for, que nos permite perceber se há uma doença intestinal, as preparações dos exames da colonoscopia, que muitas vezes nem vem com a prescrição, porque é uma folha e o utente até já fez e vai repetir, e vem só pedir um medicamento para limpar o intestino. Portanto, há inúmeras situações que nos permitem, até num simples prescrição no antidepressivo, se é a primeira vez, se não é, como é que se tem sentido? Eu acho que passa muito pela maneira como olhamos e lemos o utente. E acho que disse tudo o que queria dizer. Muito obrigada, Obrigada, Ana Sofia. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Este foi o último episódio da segunda temporada do podcast da Farmácia, Nutrição Clínica by Fresenius Kabi. Muito obrigada. Obrigada. O podcast da Farmácia. Nutrição Clínica by Fresenius Kabi.